ela está intitulada aqui Novos Sistemas de Manejo de Podas em Cafeeiros. Quem vai estar trabalhando aqui, passando um pouquinho desses dados aqui, sou eu e o Gabriel. A gente pede desculpa, a gente teve um probleminha quando a gente salvou umas outras fotos ali, ele está travando o computador. Então vou fazer a primeira parte, o Gabriel vai complementar. Só para vocês terem uma ideia, desde 2003, 2001, a gente conduz uma série de experimentos tentando conhecer melhor a planta em função do comportamento de aplicações de podas, variedades, espaçamentos, tipo de poda, época de poda, variações das alturas de decote, esqueletamento. Ou seja, cada dia a gente está compreendendo que a gente entende muito pouco sobre a planta. E quando entra clima em cima, entra outras variáveis, aí que começa a confundir melhor. Porém, uma mensagem importante que a gente está tendo é o seguinte: a gente aprende muito no erro. E muitas mensagens que a gente está obtendo, a gente usa ela para chegar no campo depois e não errar, tentando fazer experimentação no campo, mas conhecendo a experimentação e acertando no campo. Os trabalhos de safra zero, que a gente conduz também, já estão em safras bem adiantadas. O Matiel tinha sugerido novos sistemas de poda. Porém, a gente, esse ano, achou melhor, como o tempo é curto, fazer apenas uma atualização com a ideia que a gente está entendendo de poda e um trabalho de desbrota, que é muito importante para quem está tendo problema em fazer poda e desbrotar a lavoura em seguida. A gente teve os resultados esse ano muito bons, o Gabriel vai estar mostrando para a gente. Você pode passar nela. Você vai passar. Você passa também? Isso. Primeira coisa, pessoal, hoje, quando eu trabalho na linha de pesquisa com poda, eu chego numa lavoura no campo para direcionar uma poda, eu já tenho que estar com ela planejada muito antes da época de eu começar ela. Lá, por exemplo, quem deixou agora para agosto para estar fazendo uma poda e está acabando de varrer uma planta, a gente já vê que a pessoa pode estar já perdendo um ponto muito importante, que é o quê? É conhecer como fazer um comportamento influenciar a bienalidade da planta após a poda. Vou dar um exemplo. Hoje a gente já sabe que quanto mais cedo a gente poda, mais alta é a primeira safra no primeiro ano de produção após a poda. Isso já é consagrado, é matemático. Você podou cedo, você vai ter mais meses, número de dias com temperatura e umidade para a planta ir crescendo. Beleza, isso daí está na nossa cabeça já. Se a gente podou em julho, a gente vai ter o quê? Um ano seguinte só de vegetação, a primeira safra alta, a segunda baixa e a terceira alta. Isso daqui é um negócio que já tem que estar na nossa cabeça, na hora da gente articular. Se podou tarde, a gente vai ter uma baixa, uma alta e outra baixa. Se a gente pegar a média dessas duas aqui, é semelhante à média dessas duas, só que a gente inverte o efeito de bienalidade pós-poda. E o uso de podas cíclicas deve ser programado com a aplicação de técnicas que potencializem a melhor combinação técnico-econômica para cada situação. A mensagem que eu tenho hoje para a poda, eu não consigo chegar no campo e falar que existe regra. Hoje, poda não existe regra. Cada um tem um sistema que melhor lhe aplica as condições de lavoura e de estratégia de condução daquela lavoura ali. A gente vai ver que tem muitas oscilações, tem muita gente hoje, por exemplo, que tem esqueleto na planta e não decota. A gente vai mostrar um resultado de experimento na frente, ali. A altura do decote, antigamente a gente ganhava tempo na lavoura decotando mais baixo. Se aumentava a longevidade da planta sem precisar fazer poda de novo. Hoje a gente sabe que é frio isso. Quanto maior a área vertical que a gente conseguir potencializar para as primeiras safras, maior é o retorno que a gente está tendo no curto prazo e a gente está entrando com podas mais frequentes na lavoura. E não é podas que a gente fazia antigamente, tipo assim, eu vou podar agora e o dia que precisar eu podo de novo. Não, a gente já sabe qual é a data que a gente vai podar de novo. A gente já estratégia falando, se eu podar aqui, eu vou ganhar 3 safras para fazer a próxima poda. Eu já estou com ela estrategiada e eu já tenho no cronograma de atividades daquela lavoura, do planejamento daquela lavoura que eu acompanho, a próxima data de poda dela, que eu vou saber como que eu vou trabalhar com a nutrição dela e com o manejo dela para chegar de novo naquela poda. E também a desbrota, se eu vou fazer ou não e como eu vou fazer essa desbrota aí. Beleza. Época de
poda, pessoal, a gente já sabe, quanto mais cedo, mais a gente potencializa. Mensagem importante, não é só esqueletamento não. Tanto recepa quanto decote, a gente fez, ontem eu estava conversando com o Alisson, ele fez uma recepa na lavoura, geralmente a gente gasta 2 anos e meio para refazer uma lavoura, depois uma recepa para ela ajeitar. Quando a gente recebe cedo essa lavoura bem nutrida, a primeira safra já deu 30 sacos por hectare, a segunda partiu para 60 sacos por hectare. Ou seja, toda poda, quando a lavoura é bem nutrida, quanto mais cedo a gente fizer, mais rápido a gente restabelece ela e mais fácil de tocar ela após a poda. Segundo ponto que hoje tem gerado muitas divergências e muitos pontos de vistas diferentes entre produtores é a experiência com relação à altura do decote. Hoje eu enxergo certinho o seguinte: a altura que a gente faz o decote é determinante nas primeiras safras após a poda. Os experimentos que nós estamos fazendo, quando a gente vem e trabalha com uma lavoura mecanizada, mais aberta, faz um decote 2,20 nela, a gente consegue uma área vertical de produção muito grande no primeiro ano e potencializa aquela safra. E no segundo ano, a planta, é lógico, ela tem um pé inteirinho. E a gente entra numa safra mais baixa e depois volta com uma safra alta. Já quando a gente faz um decote baixo, a lavoura ela dá uma carga boa, mas ela não arrebenta, porque ela ainda tem uma área de crescimento ali para cima. Você não exige muito da planta ali. No segundo ano ela dá uma média baixa e depois uma média alta. Você diminui o efeito de mentalidade quando você abaixa o decote relacionado ao esqueletamento associado. E quanto mais alto você consegue conduzir aquela lavoura, respeitando o espaçamento entre linhas para ter o que? Entrar luz ali, mais você vai potencializar a mentalidade. Agora, se você pega uma lavoura 1,70, 2 metros por 60 e decota ela alta, vai virar que nem aquele experimento do Matiello que desrama, vai virar uma vassourinha só ali em cima, não entra luz. Então, o primeiro ponto é sempre respeitar a questão da altura do decote de maneira que o sol consiga formar, saia na parte de baixo da planta. Aí complica tudo, pessoal. Quando a gente chega e fala assim, beleza, eu sei em altura do decote e época de poda, está fácil, vou lá definir a poda. Esse daqui é uma lavoura onde a gente oscilou a altura de decote de 2 metros para 1,40. E a gente viu o seguinte: num safra zero para ciclo de 3 anos, esse daqui é onde fez a 2 metros, e esse daqui a 1,40. Nessa safra aqui, ó, onde a gente ia podar novamente, a gente teve aqui um acréscimo aqui, ó, de 78% para 108% relacionado ao testemunho, em torno de 30% a mais de produtividade. Só nessa área vertical que a gente ganhou, decotando mais alto, 3 safras após a poda. Santinato, café irrigado e outros experimentos, tudo semelhante aos resultados. Aí beleza, a gente conhece todos esses 2 fatores que são muito importantes na hora de definir a poda. Aí a gente chega lá, fala, beleza, a altura do decote, vamos fazer mais alta, a época de poda já está tudo planejado, vamos começar agora no final de julho, agosto. Aí quando vê, a gente vem e fala assim, não, essa lavoura aqui está muito aberta, ou está muito fechada. O espaçamento entre plantas aqui é diferente daquela outra onde eu vi aquela resposta do vizinho lá. A arquitetura das plantas, muitas vezes a gente pega a lavoura e depois que ela volta no esqueletamento, fica aquela saia alta. Aí o cara vai lá e fala assim, esqueletamento não presta. Esqueletamento eu já fiz isso daí, tomei ferro, fica aquele negócio, sobe aquele tanto de mato por baixo ali, eu não consigo capinar aquele negócio, e fala, poda não presta, naquele lá. Sendo que a arquitetura da planta não tinha ramo na parte de baixo, ele deixou subir a saia para depois entrar com a poda do esqueletamento. Vigor. O Carlos Henrique colheu um ensaio nessas 2 semanas junto com o Irã, e testando todos esses materiais genéticos para a resposta à poda, para ver características do mundo novo, do catuaí, corte alto, corte baixo. E junto com ele, eu observei lá o seguinte, que de maneira geral na fazenda experimental, os experimentos nossos mostraram que o catuaí, numa condição boa de condução e vigor, ele é tão responsivo à poda quanto o mundo novo, que a gente sempre vê o mundo novo mais vigoroso. Numa condição de menos vigor, o mundo novo responde melhor, mas numa condição de condução boa e bom vigor, o catuaí produziu até mais, quando adensado, o maior número de planos por hectare. O número de nós é o mesmo. O que diferencia é apenas o comprimento entre os internóides formado após a poda. E no outro passo, o número de frutos por roseta do catuaí foi ligeiramente maior do que o do novo, encheu mais a roseta. Foi onde ele ganhou por causa que ele tinha estande de plantas. Então começa a entrar esses outros cenários que a gente vê
está relacionado a outros fatores que interagem e começam a confundir nossa cabeça na tomada de decisão da melhor poda que vai dar o melhor resultado. A gente quer ter certeza de qual a melhor poda, de qual a melhor técnica. Agora entrou um outro aqui, que esse aqui não tem como a gente adivinhar. Clima. O Alisson comentou hoje algo que a gente está fazendo, que a gente está reprogramando muitas lavouras. A lavoura, para entrar no ciclo de poda, a gente espera sempre que ela chegue numa carga desejada alta, que ela estrague, de maneira que no ano seguinte que ela ia para uma carga menor, a gente mantém ela podada, renovando. Esse ano, muitas lavouras que não atingiram uma carga assim, nem de 30 sacos por hectare, por a natureza do solo que sentiu muito estresse, ela depauperou inteirinha. Caiu as folhas, a gente viu o crescimento dela comprometido, que ela não vai dar aquela carga no que vem. E qual a decisão, pessoal? Podar ou não? Hoje eu tenho certeza e eu afirmo, eu só arrependo quando não podo a lavoura. E essas lavouras aqui, um outro fator é o seguinte: quem tem lavoura podada, viu a diferença? Que é você ter uma lavoura podada e uma lavoura sem podar num período de seca. A lavoura que está podada, ela aguenta muito mais o estresse hídrico, sem comprometer desfolha, sem comprometer dano de depauperamento da planta. Ali. Então, hoje eu vejo bem isso daí. Diante desses cenários que a gente está vendo, a poda hoje, eu enxergo nas lavouras, eu pego e eu vou conhecendo as lavouras e programando as atividades, da gente ter no mínimo em torno de 30% de poda todo ano, na propriedade, de maneira estratégica, com conhecimento, para melhorar a produtividade, nunca diminuir a produtividade. E a gente está conseguindo isso sim. E considerando aí no fator de clima, a poda tem auxiliado muito com o quê? Com a proteção contra esses estresses que tem acontecido. Manejo fitossanitário é aquilo que eu falei. Quando a gente corta a parte aérea, morre proporcional ao sistema radicular. Se morreu proporcional ao sistema radicular, a gente não protegeu, a longevidade da lavoura, se a gente for aplicando muitas podas, vai começar a morrer planta. A gente tem observado isso, principalmente por questão de nematóide e cigarro. É o que mais mata. Então, toda vez que a gente começar a intensificar o uso de podas nas nossas lavouras, a gente tem que estar muito preocupado com a sanidade do sistema radicular. Protegendo bastante o sistema radicular, a gente tem experimentos de safra zero que já vão para o 6º corte seguinte. Não tem nenhuma planta morta. E a brotação, ao invés de diminuir, ela estimulou o palmeamento dos ramos e intensificou o número de ramos produzidos ali e o preenchimento da planta. Ou seja, o safra zero que a gente saiu de 60 sacos por hectare no ano de alta, hoje a gente está conseguindo atingir o ideal, corrigindo a arquitetura da planta, que é o mínimo 100 sacos por hectare. Deu para entender mais ou menos isso daí? Ou seja, pessoal, a mensagem: não existe regra. A gente tem que compreender todos esses fatores e saber planejar para cada situação de lavoura. A tendência de cenários variam confusas, podendo frustrar o planejamento. Isso daqui é aquele acontecimento que faz um produtor falar assim: eu já fiz e isso daí não presta, ou eu faço isso daí e é a pior coisa do mundo. Ou seja, é um acerto que ele fez em todas as iterações, com um erro que ele cometeu por não compreender direito a poda e a lavoura. A oportunidade de conhecermos esses fatores reduz a chance de erro e planejamento. O experimento esse ano que a gente queria trazer aqui para atualizar todos os senhores, que hoje a gente sabe que já saiu da parte de experimentação e na parte de aplicação de campo ele já é validado, é a questão da desbrota. Hoje, a única coisa que eu fico preocupado quando eu vou entrar com um programa de poda em 30% numa área, é saber como eu vou arrumar mão de obra rápida o suficiente para fazer todas as desbrotas naquele tempo ágil depois lá. Ou seja, quando a gente otimiza uma lavoura, mecaniza e chega a época da desbrota, está tudo muito apertado. Muitas vezes a gente não consegue fazer desbrota. E aqui a gente pegou uma lavoura, aqui em Varginha, e resolveu fazer o seguinte: vamos pegar aqueles experimentos antigos que falavam que a desbrota tem que ser feita e tem que manter de 5 a 10 mil watts por hectare após a poda, com melhor resposta. Vamos começar a repetir nas diferentes condições de espaçamento, altura de decote, variações na altura do decote relacionadas a desbrotar ou não. Esses diferentes experimentos que a gente está fazendo, vamos testar de novo e ver como que vai responder a questão da desbrota. Hoje a gente sabe que as pesquisas e práticas com variações e contradições de caso.
tem gente que não gosta de fazer desbrota, tem gente que não deixa de fazer a desbrota, e cada um tem uma opinião particular. E muitas vezes a gente vai fazer uma recomendação, o produtor não deixa, ele é receoso ali. Ele trava, não, a vida inteira eu fiz assim, eu prefiro fazer assim, para ficar mais seguro. Os resultados aplicados nos experimentos que dão base para os manuais de recomendações técnicas que os engenheiros agrônomos hoje adotam no campo, conduzem o quê? 7 a 10 mil ares por hectare como ideal. Exemplo só, a gente tem uma lavoura 4x1, 2.500 plantas por hectare. Para a gente atingir de 7 a 10 mil ares, depois que podou, nós vamos ter que largar somente o quê? 3 a 4 brotos por planta, que a gente vai chegar nesse stand aqui. E quando a gente tem aqui o espaçamento 3,5 por 60, a gente tem em torno de 4.700 plantas por hectare. A gente já tem lá o quê? 2 brotos que a gente vai atingir 9.500 achas. Ou seja, o primeiro ponto a gente definiu o stand e saber quanto a gente vai chegar entre 7 e 10 mil achas por hectare. Isso é o que foi validado nos manuais através das pesquisas antigas que nós fizemos. A maior dificuldade hoje na operação da poda é custo e disponibilidade de mão de obra para fazer. Rendimento operacional, hoje a gente vê o seguinte, é muito variável em função da condição que a lavoura se encontra. Se a gente pega uma lavoura antiga, 3x1, ela já foi recepada, já foi decodada, ela é multicaule, tem muitos brotos que saem na parte baixa da planta, só uma pessoa não faz mais que 250 plantas por dia. Não sai, não desgasta. Se a pessoa quiser limpar e depois ainda aleja a planta. Uma lavoura mais bem conduzida, que deu pouco broto, rende 1.000, 1.500 plantas, 2.000. Mas em geral a gente vê o seguinte, em torno de 10 serviços dias hectare, que vai gastar, ou seja, em torno de 20 centavos por planta por operação. É uma prática muito cara. Eu considero muito cara e pior que isso. Você arrumar gente para fazer isso num tempo ágil, você precisa ali, é o mais difícil ainda. Que a pessoa consiga compreender o que você quer que faça na planta e faça certinho. É o mais difícil. Aí, nós pegamos uma lavoura, espaçamento 4x1, uma lavoura antiga de Mundo Novo, ainda fazendo experimental, que o Alisson conduzia nos experimentos de safra zero, estudando o efeito da erva na poda, 2.500 plantas por hectare, pegamos ela e montamos lá 6 tratamentos. Quem conduziu o experimento foi o Gabriel. Ele deu até uma saidinha que as fotos estavam travando a outra apresentação nossa aqui. E pegou essa lavoura podada em setembro de 2012, ela foi decotada em torno de 1,70 m, a altura inteira, e manejo de trato fitossanitário, tratamento padrão, top de linha, controlando ferrugem, carga de solo, normal. O que nós fizemos lá? Primeiro, pegamos uma parte da lavoura e fizemos uma desbrota total. O que é isso? A partir de 3 meses, mais ou menos, após a poda, a gente ia lá, todos os brotos que tinha, ia tirando com a mão, castrando. Fez aquela castração geral na lavoura, não deixou nenhum broto para cima, lá, simulando uma condição ali que a gente ia tirar o dreno superior da planta e tentar potencializar a parte baixa da planta. A condução com 2 hastes que nós fizemos, foram 3 desbrotas necessários para conseguir conduzir certinho, porque sempre vinha broto seguido da desbrota. Nós ficamos com 5.000 hastes por hectare, condução com 4 hastes, nós ficamos com 10.000 hastes por hectare. Segundo a literatura, esses dois aqui eram os recomendados. Condução com 8 hastes por hectare, aumentando, dobrando, sem desbrota e com desbrota química. Como foi feita essa desbrota química? Pegava um paninho ali com glifosato, ia molhando, ia passando assim dos brotos. Vamos ver se a gente consegue travar só o broto sem comprometer o desenvolvimento dos ramos laterais para efeito sistêmico do herbicida. Foi feito com glifosato mesmo. E a gente teve um resultado, pessoal, que a gente ficou bem surpreso em respeito da desbrota total. Após a poda, indo na lavoura lá, o que eu observei? Eu observei que aonde fez a desbrota total, os ramos plagiotrópicos da parte de baixo da planta, que ela é uma lavoura bem regular, eles estavam mais grossos, mais fortes e mais compridos ali. Ela estava, a caixa dela, abaixo do terço, abaixo do terço superior dela, ficou mais bem estruturado e mais bem formado, toda aquela parte ali. Eu falei assim, eu acho que isso daqui ainda vai dar resposta à produção. E na onde embadurou, que teve aquele monte de broto, a gente nem montou o broto, porque embadurou, que não fez desbrota, eu achava que iria dar uma produção tão boa quanto. E a gente vê muitas lavouras sem desbrota aí que não perde produtividade. Porém, aonde não desbrotou, sem desbrota, aqui, o
que aconteceu? Na frutificação, as rosetas não encheram direito, ficaram ralas. Um outro fator me chamou a atenção aqui, porque eu não tenho condição de afirmar que esse sem desbrota foi que os brotos viraram dreno, porque eu vi o seguinte: esse local tem um pouquinho de foma, é muito pouco que tem, mas aonde embatumou, as rosetas teve muita lubrificação de chumbinho, e onde nós desbrotamos, o preenchimento da roseta foi muito maior. Então pode ter acontecido nessa parte onde não desbrotou um microclima, onde a foma atacou mais aquele terço superior da planta e a planta ficou mais rala ali, com menos frutos por roseta. Ao passo que aonde nós arejamos mais a planta, o preenchimento da roseta foi bem maior. Pode ter sido um efeito da foma, mas ao mesmo tempo pode ter sido um efeito que todos esses ramos na onde não desbrotou tirou um pouco de energia da planta que devia ser destinada à frutificação, que é o efeito de concorrência de dreno. Lá, a gente precisa conhecer melhor esses efeitos. Eu vi que na onde tem fome e aonde você com fome e não desbrota, aí eu recomendo um tratamento para fome mais preciso, que a condição climática daquele mundo de broto ali raleia bem roseta assim. Em resumo, pessoal, essa tecnologia sem desbrota aqui, hoje a gente vê que a gente acha que vai dar para a gente explorar mais ela na prática. Vou dar um exemplo prático. Se a gente tem uma lavoura mecanizada, a gente projeta para ela um ciclo de 3 safras após a poda. A gente não vai fazer um decote baixo, porque se a gente decotar ela aqui a 2 metros, tranquilamente entra insolação na parte baixa da planta e na média de 3 safras eu consigo passar a colhedeira com ela, nas 3 safras ainda. E se a gente podou ela em julho, depois que encartuchou aquele tanto de broto ali em cima, a gente pega a decotadeira, abaixa um pouquinho o disco e vem cortando aquela vassoura. Mas um detalhe importante, pessoal, é necessário esperar preencher a parte lateral da planta. Por quê? Se a gente não abafar a região de corte de novo, vai começar a sair muito broto ali. Ao passo que se a gente podou, saiu aquela vassoura ali em cima, a planta preencheu, você vem e decota um pouquinho mais abaixo. Os próprios preenchimentos ali vão abafar mais aquela região e vai sair menos brotos ali depois. É o que acontece geralmente numa planta mais bem preenchida, onde a gente não consegue ter muito problema de broto lateral. A intenção nossa é essa. E a gente vai conseguir eliminar a operação do decote. Tem gente já fazendo isso e está tendo resultado positivo. O Juca mesmo, aqui em Carga da Cachoeira, todo ano ele está inovando em poda. Nós lavamos no novo, 4, 4,5 por 1. O Adriano está aqui, o Adriano conduz junto com as lavouras lá e vê direitinho, porque esse ano ele está adotando muito isso, a questão da desbrota total. Mas para ele fazer desbrota total, para ter resultado, ele está decotando bem alto a lavoura. Ele potencializa a parede vertical de produção, para depois decotar lá em cima, de maneira que não deixe comprometer a produtividade por causa que ele retirou aquela parte lá em cima lá. Ao passo que ele compensa na parte de baixo da planta. Mas para isso, a planta tem que ter saia. Tem que ter saia para a gente conseguir fazer isso. Esse daqui é uma foto da parte do experimento na desbrota total. Olhando por cima, a planta fica tudo sem broto. Aqui. Os ramos mais grossos, roseta mais cheia e a saia mais bem vegetada. Aí voltando lá agora, esse ano, vamos lá no campo e falamos assim, vamos ver como que vai estar agora para o ano que vem essas plantas lá. O Gabriel tem até condição de passar aqui para a gente o estado delas melhor, mas a gente vê o seguinte: aonde foi feita aquela desbrota com 2 brotos ou 4 brotos que ficaram ali mais bem conduzidos, é uma lavoura que a gente olha e fala assim, não, essa dá para conduzir mais 2 anos, no mínimo. Aonde não desbrotou ou fez a castração, pede que se pode de novo. Aonde não desbrotou, ainda tomou demais ali em cima. Muito ramo tombando nos lados e a planta depauperou mais. Parece que esgotou mais a planta, aquele cartuchamento. Pede que a gente pode de novo a lavoura. E esse daqui, como não teve parte superior de crescimento, sobrou só aquela parte que produziu muito. Então elas pediram tipos de poda diferentes para continuar. Então, sendo a prática da desbrota muito importante, principalmente para quem quer conduzir longevidade na lavoura. Mas quem quer aproximar os ciclos, às vezes pode utilizar dessas operações para simplificar a parte de desbrota.
Vou deixar o Gabriel colocar uma apresentação aqui, para ele mostrar umas fotos. Enquanto isso, vou comentar só desse experimento aqui, que também foi o Gabriel que conduziu, que é o esqueletamento com decote, esqueletamento sem decote, somente decote e aquele testemunha sem foto. Essa lavoura, pessoal, era uma lavoura mais baixa. Ela tinha qual altura mais ou menos, Gabriel? 2,5? Em torno de 2,5 metros de altura. E ela produziu demais a conta. A gente falou, essa lavoura pega esqueletamento. Só que se a gente fosse decotar ela com altura acima de 1,70 um pouco, a gente ia arrancar um pouquinho da largura do meu dedo. E toda vez que a gente poda uma lavoura e decota um tronco ortotrópico muito fino, não sai broto vigoroso e muitas vezes aquele broto que sai parece que está intoxicado ali, deficiência de zinco, parece que o negócio está, não vai a lavoura ali. Aí que entra aquela operação, o pessoal está o quê? Esqueletando sem decotar, em cima. E aqui a gente viu direitinho. O esqueletamento sem o decote, a gente teve um incremento de produção relacionado a onde a gente fez o decote. Aí aquela lavoura ficou mais alta, na outra carga alta, se olhar para ela, ela pediu o quê? Só um decote. Ou seja, é um sistema de manejo que você não estava programado, mas virou um centro de manejo que não é só dessa lavoura. Outros produtores têm feito isso, têm conseguido resposta de produção e programado ciclos mais produtivos no curto prazo. Quem tiver lavoura, que é responsiva, vigorosa, que tem saia, que não tem altura o suficiente para decotar, pode fazer só o esqueletamento, que a lavoura vai vegetar a lateral sem comprometer aquela formação de nanos. A dúvida nossa maior era a questão da quebra da dominância apical. Ali, se não iria comprometer, a gente sempre pensa assim, vamos quebrar a dominância apical para forçar o nano crescer. E aqui mostra para a gente que o canteiro ele tem condição sim de voltar toda a parte lateral sem a gente quebrar a dominância apical quando a planta está mais baixa. O Gabriel, pessoal, ele trabalha aqui na parte de pesquisa junto com a gente na Fundação Pro Café e ele fica direto nos experimentos no campo, tem dado uma mão muito boa junto com o Lucas, com o Thiago, com o Marcelo aqui, ele vai passar para a gente uma ideia do que ele está sentindo dessa lavoura, no caso do experimento com desbrota. Bom, pessoal, a gente teve um pequeno probleminha ali com a mídia, mas eu queria apresentar aqui para vocês, reiterando o que o André vem falando, a respeito da poda com relação à condição com desbrota, sem desbrota, quantos ramos a gente deixa, se deixa mais, se deixa menos. Então a gente desenvolveu esse trabalho que mostrou aqui aonde a desbrota total. A gente observou ramos mais grossos, plagiotrópicos mais grossos, com rosetas mais cheias e também mais compridas. A lavoura cresceu muito lateralmente, então ela ganhou área lateral. A saia dela fechou bastante, palmeou muito e dentro dessa saia se produziu muito café. Aqui, ó, os tratamentos com desbrota, onde foram deixados entre 5 mil e 10 mil hastes por hectare. A gente pode observar ali que onde a região acima do corte, que é o broto onde foi conduzido, você pode ver que são brotações bem vigorosas e que a gente teve uma produção muito significativa nessa brotação, tanto nas parcelas com 5 mil até nas parcelas de 10 mil hastes por hectare. As rosetas também encheram bem, a gente pôde perceber que o sol penetrava bem nessas plantas, então a produção dela foi muito boa, as rosetas delas ficaram bem cheias e a saia dela também desenvolveu bem,
formando uma arquitetura de planta muito boa. A gente pode ver lá, ó, são fotos dos mesmos tratamentos de 5 a 10 mil watts por hectare, mostrando que a produtividade foi alta na parte superior. A gente teve produção também muito significativa na parte da saia, na parte inferior. Porém, a arquitetura da planta ficou de uma maneira que a gente pode conduzir ela por mais safras. Já os tratamentos com 20 mil watts por hectare e sem desbrota, o que aconteceu? A gente pode observar lá um excesso de brotação na parte superior das plantas. Esse excesso de brotação causa uma condição ali, um microclima de muita umidade, muito sombreamento ali dentro, que faz com que as rosetas fiquem mais ralas. Então, a gente observou uma perda de produção na parte superior das plantas. E, consequentemente a isso, como a planta exigiu muito para essas brotações, a saia dela não se desenvolve completamente. Então, deixa a desejar na parte da arquitetura da planta, da formação da saia das plantas. Por isso, esses tratamentos produziram menos. Vocês puderam observar na tabela lá, eles produziram em torno de 15% a menos de onde teve a desbrota total e a condução com até 10 mil watts por hectare. Bom, como estão essas plantas para o próximo ciclo? Elas foram colhidas agora, 2014, e qual que é a projeção delas para 2015? O tratamento conduzido com desbrota total, a gente observou, primeira coisa, a área vertical das plantas fica limitada, porque você retirou todo o crescimento dela horizontal. Então elas ficaram com as plantas mais baixas e devido à produção, elas espolharam bastante, né? E sentiram muito essa carga desse ano. Portanto, a gente definiu que esse tipo de sistema pode ser empregado com o decote o mais alto possível, sempre quando puder a gente decotar o mais alto possível, e para o sistema de safra zero a cada 2 anos, onde a gente força uma super safra na área e posteriormente a gente vem esqueleta essas plantas novamente. Para os tratamentos conduzidos com 5 a 10 mil watts por hectare, vocês podem perceber lá a arquitetura que eu falo da planta. Ó. Ela formou uma planta nova, com potencial produtivo, ainda apesar de uma safra alta, no ponteiro, né, na brotação em cima, e também com potencial produtivo na saia, onde formou uma saia bem vigorosa e com bastante ramificação. Já nos tratamentos onde não foram desbrotados com a condução acima de 20 mil watts por hectare, a gente observou isso aqui lá, pessoal. Após a colheita, muitos ramos tombaram por meio da rua, por ser ramos finos, ramos que não têm sustentação, eles produziram, porém, eles tombaram muito para o meio da rua e ficou essa condição meio que invassorada lá e sombreada, que a gente optou por podar também novamente essas parcelas, porque o potencial produtivo para a próxima safra dela é bem reduzido. Aqui o experimento que o André apresentou, aqui, novamente só frisando aqui o esqueletamento com decote, o esqueletamento sem o decote, né, com a média aqui maior, né, mostrando que as plantas saíram da carga alta, né? Elas foram podadas, elas não eram plantas tão altas, né, ali com 2,20 m, 2,5 m de altura, e o tronco não era muito grosso, como o André já frisou. É isso mesmo. Eu tinha uma outra foto aqui, mas eu não veio. Mostrando quando foi decotado, as plantas que foram decotadas e as plantas que não foram decotadas. A área vertical produtiva dela ficou muito maior e muito mais vigorosa. Bom, era isso. Nós agradecemos então, pessoal.